Bem, pessoal, hoje nós iremos começar mais um conteúdo aí, e hoje nós iremos falar sobre a história dos hospitais. Aqui nós vamos ver algumas classificações, tá? Nós vamos ver uma abordagem geral dos hospitais e depois vamos trabalhar com algumas classificações. Então, nós temos aí que a palavra hospital é de raiz latina, hospitalis, é de origem relativamente recente. Vem é de hóspedes, porque antigamente nessas casas de assistência eram recebidos peregrinos, pobres e enfermos. O termo hospital tem hoje a mesma acepção de nosocomium, de fonte grega, cujo significado é tratar de doentes. Então, o que é que acontece? Como a gente viu lá nas práticas de saúde, né, de acordo com o nosso histórico aí de saúde, nós trabalhamos, nós tivemos o início dos hospitais aí no período monástico, né? Não sei se vocês lembram aí do período lá das práticas de saúde, do período dos monges, né, que criaram os hospitais para atender, né, a classe alta, certo? A princípio, né, esses hospitais, é, a, com a criação, né, dos sistemas, dos serviços, esses hospitais começaram a se chamar de albergues, tá? Onde eles eram locais que não só se tratavam os doentes, mas pessoas, por exemplo, que não tinham muito alguns recursos, né, que moradores de rua, eles também acabavam ficando dentro desses albergues, onde eles eram todos assistidos, né? Isso aí depois lá da queda dos monges, certo? Onde a gente viu que a enfermagem deu uma caída aí, né, devido à credibilidade, né, com relação à vida das enfermeiras, né, das atendentes, tá? Que ainda não era considerada profissão, ok? Após esse período, os hospitais eles começaram a selecionar o seu público, né? Que veio aí a questão da construção da saúde pública, né? Onde continuava-se o olhar para a classe alta, mas depois veio o olhar para os trabalhadores, né, devido o crescimento da assistência, o crescimento das previdências, INPS, INSS, tá? E atualmente, como fala aqui, né, fala até recente, né, o nome hospital, mas a gente sabe que é um recente meio antigo. Né? Então, há muito tempo começou-se a chamar esses albergues de hospitais, e que hospitais, né, de acordo com a nomenclatura grega, ele tem o significado de tratar os doentes. Então, na realidade, né, e na atualidade, como nós temos, hoje vai-se para os hospitais as pessoas que estão doentes, né? Apesar de que nós termos um fluxo, né? Nós orientarmos um fluxo com relação às pessoas doentes procurarem o serviço, nem sempre eles fazem esse fluxo, né? Qual seria o fluxo que eu estou falando? Nós, profissionais de saúde, orientamos a pessoa, quando doente, a buscar primeiro o posto de saúde, né? Caso o posto de saúde ele não resolva o problema de saúde, de doença dessa pessoa, aí o próprio posto de saúde vai encaminhar para o hospital, certo? Mas infelizmente a gente não vê esse fluxo sendo seguido por todas as pessoas. Muitas vezes as pessoas, quando estão doentes, elas não vão para o posto de saúde, né, não vão para a estratégia de saúde da família, elas vão diretamente para o hospital, o que acaba superlotando os hospitais, tá? Vendo isso, né, o Ministério da Saúde, ele criou um serviço, que é o que a gente chama de UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, que
tem o objetivo, né, a UPA, ela tem o objetivo de selecionar as pessoas que precisam ir para os hospitais, né? Visto que muitas pessoas ainda não seguem o fluxo da estratégia primeiro, depois hospital, quando a estratégia não resolver, certo? Aí então o governo, ele criou a UPA, então as pessoas, né, as cidades onde se tem UPA, o que é que acontece? As pessoas que querem passar no hospital, elas vão primeiro para a UPA, daí a UPA faz os primeiros atendimentos e vê a necessidade dessa pessoa ir para o hospital. E daí ela encaminha o próprio serviço, né, a própria unidade de pronto atendimento, ele encaminha esse paciente para o hospital, o que acabou diminuindo o superlotamento que nós tínhamos nos hospitais, tá certo? Apesar de nos telejornais a gente ainda vê muito essa questão, né, de superlotação nos hospitais, mas a UPA ela foi criada para ver se consegue um controle, se consegue minimizar essa grande demanda de pacientes que vão diretamente para o hospital, ok? Com relação a esse fluxo, pessoal, nós temos um um quantitativo de resolutividade dos postos de saúde, onde os postos de saúde eles têm que resolver 80% dos casos dos pacientes e referenciar, desculpe, 85% dos casos dos pacientes e referenciar apenas 15% para os serviços de maior complexidade, que seria os hospitais especialidades, tá certo? Mas, infelizmente, muitas vezes o posto de saúde ele não consegue fazer essa resolutividade devido às pessoas seguirem diretamente para os hospitais, tá bom? Essa questão da resolutividade, né, tem um programa, o Programa Nacional de Atenção Básica, que é o PNAB, que a última PNAB ela foi atualizada em 2017, onde ela diz que as pessoas, né, devem ir primeiro para o posto de saúde. O posto de saúde vai resolver 85% dos casos. Caso eles não consigam resolver, eles referenciam, né, encaminham para o hospital ou serviços de maior complexidade, que são os especialistas, certo? Então, se todo mundo seguir esse fluxo direitinho, né, a gente não tinha uma superlotação nem nas UPAs, nas cidades que têm UPA, nem nos hospitais, ok? Os primeiros hospitais foram construídos na era medieval e ficavam próximos aos mosteiros, né, como a gente falou, e a assistência dos pacientes era de responsabilidade da Igreja Católica, tendo caráter essencialmente filantrópico. Inicialmente, eles eram destinados aos monges e só mais tarde surgiram outros para assistir aos estrangeiros, pobres e enfermos. Devido à necessidade de defesa pública sanitária, causadas pelas grandes pandemias, a demanda dos povos peregrinos e as demais guerras. Então, aqui, né, esse slide fala o que a gente já havia falado antes, né, que foi criado lá no período pós-monástico, primeiro, né, era para a classe alta, falei dos monges, a gente sabe que é para a classe alta também, e depois, né, com a chegada aí do serviço público, eles vieram para os trabalhadores e depois, né, para todas as pessoas, né, todos os enfermos. As instituições eram mantidas por doações e oferendas advindas da cobrança de impostos e pela caridade dos fiéis. As condições higiênicas eram precárias e as doenças infecciosas disseminavam-se com grande rapidez entre todos os internados. E, não raro, o paciente era admitido no hospital com determinada doença e falecia com cólera ou febre tifoide. Além disso, não existiam maneiras de isolamento das doenças infecto-contagiosas e nem tampouco a preocupação com a disseminação dessas doenças. Então, pessoal, né, isso aí também nós já vimos aí
né, nos nossos históricos, tá? Que os monges, né, eles criaram os hospitais porque eles eram ligados ao Estado, tá? Então eles viviam realmente dos impostos e o Estado que mantinha esses hospitais. Por que é que os monges saíram? Porque houve uma quebra da Igreja Católica, né, um rompimento da Igreja Católica com o Estado, tá? E daí os monges saíram de cena, os monges deixaram de é, é, coordenar, planejar, né, as ações dos hospitais, e esses hospitais ficaram a cargo do Estado, certo? É, devido, digamos assim, à precariedade do conhecimento científico, né, de pessoas que realmente enfrentassem nessa questão do controle das doenças, tá? Existia essa disseminação e realmente as pessoas que adentravam doentes, elas saíam mais doentes ainda, ou então eram contaminados por outras doenças infecciosas e acabavam morrendo, tá? Então vocês vejam que nesse cenário aí, a saúde era um caos, né? A gente ia para um local buscar a nossa saúde, né? Minimizar as nossas doenças e a gente acabava ficando mais doente ainda, certo? Isso trouxe descredibilidade aí para a questão da saúde, né, para o aspecto, para as dimensões da saúde. Outra coisa também, nesse período nós não tínhamos a questão do trabalho da promoção e da prevenção, nós trabalhávamos apenas com o nível secundário, com o segundo nível de saúde aí, que era, né, o tratamento das doenças, diagnosticar e tratar. A gente não trabalhava, né, o primeiro nível, não tinha noção aí de se trabalhar o primeiro nível, que era o da promoção e da prevenção, tá? Então, a higiene era precária, a alimentação era precária, os profissionais, né, estavam adentrando num serviço onde muitos nem sabiam fazer o seu papel, né? Como nesse tempo nós tínhamos aí os enfermeiros que estavam, a enfermagem, na verdade, que estava começando a ser uma profissão, tá certo? E daí esse descontrole aí com relação à disseminação das doenças. Tá? De acordo com os aspectos históricos, nós vemos aqui, né, algumas gravuras, algumas imagens que nos recorta, que nos, né, remete à questão de aqui o atendimento noturno, né? Que lembrando para vocês, né, que o atendimento noturno ele foi criado por Florence, né, através aí da lamparina. Então, vocês veem, tá, com a continuidade aí, o contato dos enfermos, tá? O contato dos familiares com esses enfermos, onde não havia um cuidado com relação às doenças infecto-contagiosas, e muitas vezes os próprios familiares acabavam adquirindo as doenças por cuidarem dos seus parentes dentro dos hospitais, tá? Aqui nós temos a enfermagem surgindo aí como profissão, né, através das escolas aí de Florence e de Ananéria aqui no Brasil, certo? E aqui vocês já veem a aglomeração de pessoas, tá? A aglomeração de pacientes devido a uma grande demanda dentro desses hospitais. E daí, atualmente, pessoal, vamos falar agora da atualidade, tá? Nós temos nos hospitais, né, é, algumas áreas, tá certo? Nós temos áreas contaminadas, áreas que só quem tem acesso são os profissionais, áreas de aberto, né, do verde, como Florence recomendou, tá? E salas de serviços diversos.
tá? E é isso que nós vamos ver aqui descrito nesse slide. Então, a área física do hospital, de acordo com a RDC, que é o regimento, tá, da Anvisa. Então, todos os hospitais, eles vão ter quartos, apartamentos, que são, né, chamados de apartamentos ou enfermarias, tá? Apartamentos são para hospitais que têm serviço particular e serviço público, e as enfermarias estão mais para os serviços públicos. Isso é só questão de nomenclatura, tá? Nós temos os postos de enfermagem, esses postos de enfermagem, né, eu acho que todos vocês já devem ter entrado no hospital, né? Então vocês já podem aí imaginar a área física que vocês, né, viram. Os postos de enfermagem, eles são próximos aos apartamentos e às enfermarias, porque a enfermagem, ela trabalha 40 horas, tá? Então, ela está sempre assistindo o paciente. Todos os hospitais, nas 24 horas, tem que ter um enfermeiro, tá? Tem que ter uma equipe de enfermagem. É obrigatório, né, que todo técnico e auxiliar de enfermagem, ele tenha um supervisor, tá? Então, por isso que todo hospital, ele tem uma equipe de enfermagem, enfermeiro, auxiliar e técnico de enfermagem. Existe uma copa, tá? Essa copa é restrita aos profissionais, sala de serviços, sala de utilidades, que é o expurgo, mas na frente nós iremos ver, aqui é onde ocorre a limpeza de materiais, né? Aqui é onde se coloca os materiais contaminados, desculpe, se coloca os materiais contaminados para depois serem limpos e esterilizados, isso, né, os materiais que podem ser feito esse processo. Existe a sala de curativos, a rouparia. Nessa rouparia é onde cuida-se dos lençóis, das roupas, lençóis, travesseiros e a roupa que os pacientes ficam, né, vestidos. Sala de guarda de material, depósito de material e limpeza e banheiros. Isso aqui é a estrutura básica, tá? Outros hospitais com maiores portes, eles têm outras salas, outros departamentos. Aí aqui nós temos outra área, né, que é a área da central de material esterilizado. Lá nós vimos a área de expurgo, né, onde o material contaminado ele é colocado, onde ele é depositado. Esse material contaminado, ele vai ser limpo, certo? Geralmente ele é limpo por duas maneiras, ou por atrito físico, onde a pessoa, onde o profissional que trabalha lá no expurgo, ele limpa realmente com escovinha, com buchas, esses objetos, esses equipamentos, tá? Ou químico, né? Onde esses objetos são colocados em algum diluente, em alguma substância química, tá? E daí lá eles passam um período para limpeza. Depois de limpo, eles são levados para a sala, para a central do material esterilizado, tá? Lá eles são revistos com relação à limpeza. Quando não totalmente limpo, eles voltam para o expurgo. Caso eles estejam limpos, vão olhar com relação à utilidade, né? Eles ainda servem para serem utilizados? Eles estão quebrados? Eles estão danificados? Caso esteja, eles são dispensados, né? E caso estejam bons para uso, eles vão ser empacotados e esterilizados. Após a esterilização, eles são levados para os departamentos, né, para o posto de enfermagem, para a UTI, para onde forem os pedidos, e daí, né, inicia-se um novo ciclo onde esses materiais e equipamentos, onde esses equipamentos eles irão ser usados, e quando usados, voltar para o expurgo, e daí fica esse ciclo de equipamentos. E daí nós temos a função do hospital. As funções dos hospitais evoluíram com a própria história, deixando de ser um centro de diagnóstico e tratamento da doença para assumir uma postura mais complexa no seio da comunidade.
tá? Então, os hospitais, eles são referência, né? Por isso que agora que a gente vai começar a classificação, vocês vão ver que que existe várias classificações para os hospitais, tá? E dentro, né, dessas referências, dessas classificações, né, eles começaram a ser é, é, referência no sentido da transferência, tá? Dos encaminhamentos. Então, por exemplo, nós temos hospitais locais que, quando eles não conseguem atender o paciente, eles já passam, já encaminham esse paciente para hospitais de maior complexidade, para hospitais regionais, para hospitais de médio e grande porte, tá? Então, eles já vão ser referências para aquela localidade, tá? Então, por exemplo, eh, muitos dos nossos pacientes, né, aqui nas cidades circunvizinhas, onde tem hospitais locais, né, eles podem, caso necessite, referenciar para hospitais de maior complexidade, como, por exemplo, o Hospital Regional do ICO, ele já tem, né, uma postura de regional, ele já é conhecido como um hospital de referência, tá? Ou então nós podemos levar para o regional lá do Juazeiro, ele já é nossa referência de encaminhamento dos pacientes, tá? Então, a interligação desses hospitais ajudam nessa questão de conhecer as complexidades, tá certo? E antes de começar a classificação, pessoal, eu quero dizer, abrir um parênteses aqui para vocês com relação ao prontuário que fica lá nos hospitais. É, antigamente, de acordo com a história, né, os prontuários eram prontuários médicos. Então, só quem fazia as anotações nesse prontuário eram os médicos, tá? E o nome era prontuário médico, certo? Hoje, mas há algum tempo atrás, né, e hoje nós ainda temos, agora o prontuário ele é do paciente, certo? Por isso que todos os profissionais que cuidam do paciente fazem suas anotações no prontuário. É um prontuário só para cada paciente e todos os profissionais que cuidam, que fazem procedimentos, que administram medicamentos, como nós, tá? Fazem os registros lá no prontuário do paciente. Por ser um prontuário do paciente, esse paciente ele tem acesso, ele pode ter acesso ao prontuário, desde que ele queira, né? Muitos pacientes não querem, né? Não têm, não pedem para ter esse acesso, certo? Mas caso eles queiram, é direito deles ter acesso ao prontuário, tá? É, só quem vai, com relação aos profissionais, só quem vai ter acesso a esse prontuário são os profissionais que estão cuidando desse paciente. Então, por exemplo, eu trabalho no hospital e Letícia também trabalha no mesmo hospital. Só que lá no setor da enfermaria tem seu João. Eu estou cuidando de seu João. Letícia, como ela trabalha lá na pediatria, ela não está cuidando do seu João, porque ela só cuida lá de crianças, dos bebês. É, e daí, quando eu preciso, quando eu faço algum procedimento em seu João, quando eu quero saber alguma informação sobre o seu João, eu vou lá e pego o prontuário. Faço minhas anotações quando necessário e vejo, né, o que foi feito com o seu João no plantão anterior, tá? E daí eu tenho todas as informações necessárias para cuidar de seu João. Ok? Então, eu posso ter acesso porque eu estou cuidando do seu João. Letícia, que está lá na pediatria, ela não pode ter acesso ao prontuário do seu João, porque ela não está cuidando dele. E como o prontuário é do paciente, tá? Só quem vai ter acesso a esse prontuário são os profissionais que estão cuidando de seu João, ok? Então,
Tudo que a gente faz, todo procedimento que nós fazemos com o paciente, toda a orientação, toda a administração de medicamentos deve ser anotado no prontuário do paciente. Isso aí é um respaldo nosso, ok? E daí nós vamos para a classificação dos hospitais, tá? Vocês vão ver que muitas vezes o mesmo hospital, ele pode ter diversas classificações, tá? Então nós temos hospitais preventivos que trabalha com a supervisão da gravidez normal e nascimento da criança, supervisão do crescimento normal da criança, controle das doenças transmissíveis e educação sanitária. Então, veja que um hospital preventivo, ele trabalha com o primeiro nível de atenção à saúde, né? Promoção e prevenção, tá? Então, o fato dele trabalhar com controle, com educação em saúde, tá? Com supervisão, é porque ele está trabalhando de forma preventiva. Então, um hospital, ele pode ter uma parte preventiva e uma parte restaurativa, que onde a restaurativa ela vai trabalhar o diagnóstico ambulatorial e internação ficou junto aí do né? Tratamento da doença, curativa e paliativa, envolvendo os procedimentos médico, cirúrgico e especiais, reabilitação física, mental e social e cuidados de emergência, acidentes e doenças mal súbito, tá? Então vocês veem que o mesmo hospital ele pode ter uma parte preventiva, onde ele vai trabalhar o primeiro nível de atenção à saúde, que é a promoção e a prevenção, e pode ter uma parte restaurativa, onde ele vai trabalhar o segundo e o terceiro níveis de saúde, tá? Que é quando o paciente ele já está doente e daí ele vai buscar, né, a sua saúde. Outra classificação dos hospitais, nós temos hospitais de ensino e pesquisa. Ensino, formação de técnicos de nível médio e graduação de cursos da saúde, pós-graduação, especialização e a praticantes em geral. Pesquisa, aspectos sociais e psicológicos e físicos da saúde e da doença, práticas hospitalares, técnicas e administrativas. Então, nós temos hospitais que trabalham o ensino e a pesquisa. Que hospitais são esses? Um bom exemplo, nós temos o Hospital Regional do ICOL, tá? Que ele recebe alunos, sejam alunos do técnico, sejam alunos do ensino superior, de todas as áreas de saúde, tá? Por exemplo, vocês quando forem estagiar, vocês irão estagiar também no Hospital Regional do ICOL, certo? Então, ele é considerado um hospital de ensino. Por quê? Porque ele abre espaço para os alunos que estão terminando cursos de saúde aí, possam fazer os seus estágios lá, tá certo? Ele também pode ser um hospital de pesquisa. Por quê? Porque vocês, né, muitos dos alunos, e com certeza vocês também irão fazer, pesquisa científica, tá? Quando vocês estiverem no próximo semestre, vocês irão aprender metodologia científica. E daí vocês irão começar a fazer pesquisa científica, tá certo? E essas pesquisas, elas podem ser feitas dentro dos hospitais, tá? Por exemplo, se eu vou estudar o processo de morte e morrer dentro de um hospital, né? Então, os sentimentos de morte com relação aos pacientes que estão na UTI, certo? Trabalhar os pacientes, né, que são diabéticos com relação ao autocuidado, estão sendo assistidos no hospital, certo? Então, tudo isso é pesquisa científica, tá? Então, nós temos hospitais que trabalham o ensino, onde dá espaço para os alunos, os estudantes estagiarem, e também, né, nós temos hospitais que deixam os alunos fazerem suas pesquisas científicas, tá? Permitem que isso seja feito.
E nós temos outros tipos de classificações, né? Por exemplo, no nível da competência, nós temos hospitais primários, secundários e terciários. Isso, essa classificação de primário, secundário e terciário é com relação ao nível de atenção em saúde. Hospitais primários, eles trabalham a profilaxia, a prevenção e a clínica básica, tá? Eles trabalham muito a questão do controle de doenças, da supervisão, eles trabalham a questão da educação em saúde, tá? Então, eles podem ser tanto o hospital primário quanto um hospital preventivo, que foi o primeiro que nós vimos lá, certo? Nós temos hospitais secundários, que é o básico, sem recursos avançados, mas eles trabalham a questão do diagnóstico e do tratamento dos pacientes. E os hospitais terciários, nível tecnológico desenvolvido, à medida que aumenta o nível de serviços médicos, aumenta o nível de capacitação de recursos humanos e a sofisticação tecnológica dos equipamentos. Aqui são hospitais de maior complexidade, onde eles já apresentam uma tecnologia melhor, maiores especialistas, tá? Para atender o diagnóstico e o tratamento dos pacientes. Nós temos hospitais particulares, mantido por instituições particulares ou pessoa jurídica de direito privado, tá? Então, nesses hospitais particulares não entram financiamento do SUS, tá? Então, existe uma pessoa ou um grupo de pessoas que financiam este hospital e os pacientes que vão para lá, eles pagam pelo serviço, certo? E isso vai ajudar, né, o pagamento, ele vai ajudar a manter o hospital, assim como os donos, né, o grupo de pessoas irão também investir na melhoria desse hospital. Nós temos o hospital lucrativo e não lucrativo, tá? Objetiva o lucro da empresa, compensando o emprego do capital com distribuição de dividendos. E o não lucrativo não objetiva o lucro, não remunera aos administradores e às pessoas jurídicas, não distribui benefícios a qualquer título, apenas aplica integralmente os recursos na manutenção que tenha idênticos objetos sociais. Então, veja bem, vamos entender essa divisão aí. Nós vimos que o hospital particular, ele é pago, né? Todas as pessoas que são atendidas lá pagam pelo serviço, certo? E eles são mantidos por uma pessoa ou grupo de pessoas, tá? A subdivisão do hospital particular, ele pode ser lucrativo e não lucrativo. Quando é que nós temos um hospital particular lucrativo? Quando os donos também recebem o financeiro, tá? Então, uma parte do financiamento, do que o hospital arrecada, com consultas, com atendimentos, uma parte vai para os donos, para os administradores, e a outra parte fica para o hospital se manter, tá? E também existe o hospital particular não lucrativo, que é aquele onde as pessoas pagam para ser atendidos, não há nenhum financiamento do SUS, né, por ser particular. Porém, os donos, os administradores, eles não recebem por isso. O dinheiro que é arrecadado fica todo para o hospital se manter, certo?